O lead que vem do parceiro, na verdade, vem já qualificado. Boa. Porque o parceiro está lá na ponta. Ele foi na empresa do cara, ele apresentou, o lead já vem qualificado, quer dizer, a taxa de conversão é nas alturas, né? Falou, olha, eu tenho essa marca aqui. Com essa marca, você consegue talvez alcançar um cliente que hoje você não conseguiria com uma marca menor. Então, por que demora para ter tempo? Porque é um balde, por natureza, furado, e você só vai começar a deixar ele meio cheio quando o volume de parceiros for grande o suficiente. Quando a gente começou, a nossa receita anual era de 12 mil. A gente fechou esse mesmo primeiro ano com 1,2 milhão de receita. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo, do meu lado, está Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, tema polêmico, né? Como prospectar novos negócios sem vendedor. Né? A gente vai apresentar uma estratégia que grandes empresas utilizam, tá? Para aumentar a sua quantidade de novos clientes, cara. Conta pra gente aí como é que faz isso. Nós Leandro. vamos falar sobre canais de vendas e para falar sobre esse assunto, nós temos um convidado mega especial, Rumenig Borges. Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Obrigado, galera. Obrigado, uma honra, um prazer estar aqui. Escuto, consumo o conteúdo de vocês já há algum tempo. Legal. Então, bem legal estar aqui. Seja bem-vindo. Para quem não te conhece, Borges, explica rapidamente para o nosso amigo ouvinte, né, quem é você, o que você faz e por que você está aqui hoje com a gente. Tá, vamos lá. O Borges é o pai do Pedro, que nasceu há 32 dias. Parabéns, cara. O Borges é o marido da Bia, há 11 anos. O Borges é um fissurado por Fórmula 1. Curte também? Meu pai é fanático, cara. Então, eu cresci assistindo corrida pra caramba. A gente assistiu o Senna, né? Eu assisti muito pouco o Senna. Eu realizei o sonho no ano passado de vir em Interlagos assistir uma corrida. Olha só. Mas eu tenho cockpit em casa, Fórmula 1 é um assunto pra mim. Que legal. Da hora. Sou do interior do Rio, flamenguista, mas quem não é, né? E, cara, esse é o Borges, que é o lado que importa, né? O lado corporativo, que é o menos importante... vamos lá, a gente vai para um começo onde o Borges, lá com 15, 16 anos, começa como borracheiro. Um borracheiro. E a gente corta para o Borges hoje coordenando aí um programa de canais, um programa de parcerias da Loupen. A Loupen é uma multinacional com sede no Paraná e sede no México. E a operação de canais de parcerias no Brasil, eu tenho o privilégio de tocar essa operação lá. Que legal, cara. Que legal. Eu já queria trazer a nossa primeira pergunta, né? O que é esse canal de vendas que você acabou de comentar, né? O que seria canal de vendas na sua visão? Tá, boa pergunta. Quando a gente fala canal de venda, a gente não está se referindo às fontes de receita que a gente tem, por exemplo, num time de inside, né? Porque, por exemplo, eu tenho um time de venda, o Instagram é uma fonte de receita, é um canal de venda, o WhatsApp é um canal de venda. Tá. Nesse caso, não. Sempre que a gente se referia ao canal de venda, ele é um departamento, uma estrutura voltada para ter representantes, para ter parceiros estratégicos que atuam como canal de venda. Uhum. Até para a galera que talvez não está muito habituado com isso, às vezes a gente fala canal, departamento de canal, o que é isso? Mas isso está muito mais no nosso dia a dia do que a gente imagina. Cara, a revistinha da Avon é um programa de canal. Olha só! Né? A tia lá que vende Natura Sim. É um programa de canais, né? Quer dizer, a Avon, a Natura, não sabe quem eu sou. Então, como é que ela chega até lá em casa? Ela bota a minha mãe para vender, ela bota a minha tia para vender e eu acesso o portfólio dela pela revista. Isso é um programa de canal, né? Quer dizer, a Microsoft, você nunca comprou o Windows da Microsoft. Você sempre comprou de um canal dela, de um parceiro dela, o mesmo com o Google e assim por diante. Então, quando a gente fala em programa de canais, a gente está se referindo a isso, tá? A parceiros estratégicos que revendem essa solução. É o nosso caso que a gente tem, por exemplo, lá na Loupen hoje. Entendi. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para uma empresa, né? O time de inside sales versus time de parceiros. Até
a gente brincou aqui Uhum. no título do episódio, né? Como prospectar novos negócios sem Sem vendedor. Por que isso, cara? Qual é a relação entre o time de vendas da empresa e o departamento de canais, o departamento de parceiros? Então, isso vai muito do objetivo que a empresa quer alcançar. Quer dizer, eu quero que o meu produto seja apresentado in loco, em São Paulo e no Rio no mesmo tempo. Beleza, eu vou ter que ter time, eu vou ter que ter braço para isso, né? Então, a ideia do programa de canais é eu expandir a operação sem precisar fazer isso com o meu time. Sem precisar Sem subir headcount. É isso aí. Sem aumentar custo. Exato. Sem eu precisar crescer o time na mesma proporção. Então, cara, eu tenho lá um representante no Rio, cara, esse cara se torna um parceiro da Lopen, ele vai oferecer a solução lá, né? Então, esse é o objetivo do programa de canal. Não necessariamente ele compete com o time de inside, acho que a gente pode até explorar isso depois, mas essa é a diferença. Um time de inside eu vou direto no cliente, o time de canal não. Na prática, no final do dia, eu estou convencendo um outro empresário a colocar o meu produto na prateleira e a vender o meu produto. É basicamente isso quando a gente fala de programa de canal. Nós somos parceiros da Plumes CRM, né? A Plumes, ela é patrocinadora do podcast, do Papo de Vendedor. Plumes também tem parceria com a gente. E depois você vai falar Sim. mais disso, né? Foi através da Plumes que a gente se conheceu. Isso. E a gente entrou pelo programa de parcerias, né? Que Tá o aí. Thiago cuida pessoalmente desse programa aí. Então, quando a gente olha para um time interno, né? SDRs e closers versus o programa de parceria, na verdade, eles não competem. Não. Né? Eles coexistem. Eu acho que isso é legal de você São comentar. fontes de receitas distintas, né? E formas de atuação completamente diferentes também. Porque o time de inside, tecnicamente, ele vai cuidar do atendimento do cliente de ponta a ponta. Isso. Né? Então, você vai prospectar, sei lá, o cliente vai ter um interesse, vai agendar uma reunião, alguém vai qualificar essa reunião, vai passar para o vendedor vai atender, vai fechar, vai passar por um CS. Explicando, assim, resumidamente, o caso da Plumes. Isso. Né? Agora, quando você tem um canal de vendas, né, um programa de parcerias, você pode ter aquele programa que ele indica, e aí essa indicação cai para o time de inside sales, então já não compete. E você tem também o formato em que a empresa que faz parte do programa de parceria, ela vai e vende toda a solução e às vezes implementa a solução, né? Então aí nesse caso é uma fonte de receita ali que está paralela ao time de inside, né? Isso aí, exato. Quer dizer, nesse primeiro modelo que você falou, quando é um parceiro de indicação, por exemplo, você acaba simplesmente mudando a fonte do lead apenas, né? Tá. Quer dizer, o lead que vem do parceiro, na verdade, vem já qualificado. Boa. Porque o parceiro está lá na ponta. Ele foi na empresa do cara, ele apresentou, o lead já vem qualificado, quer dizer, a taxa de conversão é nas alturas, né? E o outro formato é um modelo diferente de atuação. Você vai capacitar aquele parceiro para ele conduzir a venda. E aí o que você pode oferecer como valor agregado é você assumir o back-office. Você assume a implantação, você assume o suporte, né? Que é inclusive o que a gente faz hoje no Loop. Entendi. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, né? Já entendemos esse contexto de canal de vendas, inside versus programa de parceria. Como é que eu estruturo, né, um programa de parceria? Como é que eu estruturo esse departamento de canais na sua visão? É a pergunta 1 milhão. Vamos lá, como que a gente estrutura? Qual que é a câmera? Sempre quis falar isso. Você que está nesse cenário, nesse momento, estruturando o programa de canal, papel e caneta. Tá? Porque o que a gente vai falar aqui é, de fato, um passo a passo para você estruturar o programa de canal. Tá? A gente precisa entender que o programa de canal, ele é separado, ele tem praticamente 4 etapas. Então, a gente começa com a fase de prospecção, a gente vai para o onboard, ramp-up e performance. Tá. Então, como que eu estruturo um programa de canais? A gente começando lá na fase de prospecção. O primeiro ponto é a gente entender quem é o meu cliente. Cara, qual que é o meu ICP? Qual que é o meu perfil de cliente ideal? Por que isso é importante? Só depois que eu descobrir quem é o meu cliente, quando isso ficar claro para mim, é que eu vou conseguir saber quem é o meu parceiro. Por quê? O meu parceiro precisa ser alguém que exerce autoridade ou influência no meu cliente. Então, por exemplo, hoje na Lopen a gente vende software sob serviço, a gente vende SaaS. Então, o nosso público-alvo
são pequenas e médias empresas. O padrão de comportamento de compra dessas empresas, na sua maioria, quando esse cara vai comprar alguma coisa, algum software, ele vai na empresa que presta serviço de TI para ele. Cara, eu tô precisando de um CRM. Cara, eu tô precisando de telefonia. O que você me indica? Você tem alguma coisa? Então, pra gente ficou claro que esse é o nosso parceiro. Outsourcer de TI é o nosso parceiro. Você já conseguiu qualificar o Perfil de parceiro ideal. O perfil de parceiro ideal, IPP. Interessante. Então tem que ser alguém que exerce influência ou que ele pelo menos tenha o meu ICP no network dele. Tá no círculo de contato dele, certo? Então eu consigo, através desse parceiro, chegar nesse cara. Então é o que a gente faz para definir, dar o primeiro passo. Então a gente entende quem é o cliente e define o nosso IPP, o perfil de parceiro ideal. Uma vez que a gente entendeu isso, a gente vai para o segundo passo. A gente vai determinar quais são as qualificações que esse parceiro precisa ter. Então, todo outsourcer de TI serve para ser um parceiro da Lowpen? Cara, não necessariamente. Que requisitos esse cara precisa cumprir? Ele precisa ter força de venda, ele precisa ter base de cliente, ele precisa ter força de marketing. Esse cara tem isso? Tem. Ele serve para ser um parceiro da Lowpen. Então, entendi isso, aí a gente sobe uma barreira de entrada. Por exemplo, já na prospecção, quando eu for anunciar o meu programa de canais, eu coloco uma barreira tal que eu vou eliminando quem eu não quero. Então, por exemplo, se você tem um outsourcer de TI, seja um parceiro da Lowpen. Cara, eu não tenho outsourcer de TI, isso não é para mim. Opa, eu economizei tempo, é menos uma hora de reunião que eu assistiria, eu faria a reunião com o cara para no final descobrir que, o cara não tem um perfil. Né? Então, se a gente entrar, por exemplo, hoje no site da RD, por exemplo, vai estar lá. Seja uma agência parceira da RD. Eu não tenho agência, cara, então esse programa não é para mim. Tá ali a barreira de entrada. Já qualifica. É isso aí, já qualifica. Eu tenho um pré-filtro ali. Entendeu? Então, esse é o primeiro passo. A gente olhando para o processo de prospecção de novos parceiros, tá? Uma vez que eu entendi isso, tá claro, beleza, qual vai ser o formato de aquisição desses novos parceiros? Eu vou prospectar como? Eu vou ter um hunter dedicado para isso, né? Eu vou estar em feiras, aonde o meu parceiro tá? Esse cara tá no Rio Innovation Week, esse cara tá no Web Summit, cara, eu tenho que estar lá. Tem que estar lá para esse cara me conhecer no programa de canal, porque pode ser que, por exemplo, eu tô, rede social. Cara, mas será que o outsourcing de TI, o cara consome rede social? Às vezes não, né? Então eu preciso entender muito bem esse perfil de parceiro para eu saber de que maneira eu vou atrair esse cara. Tá. Então, você falou três pontos. O primeiro, definir o perfil de parceiro ideal. Isso passa por você deixar muito claro qual que é o seu ICP, quem é o seu cliente. Porque ele vai usar ele precisa ter o mesmo perfil de cliente ideal. Isso. É o Power Team lá, né? Power Team do BNI. Power Team do BNI, Exato. O segundo? O segundo, você determinar os requisitos para esse perfil atuar como um parceiro seu. Tá. E o terceiro? O terceiro é o formato de prospecção. Como que você vai atrair esse cara? Que meios você vai usar para atrair esses eventuais novos parceiros? Certo. Você vai prospectar parceiros, você vai anunciar para buscar os parceiros. Que vai ser essa forma de atração. Vai ser evento. Exato. Interessante. Mas aí, por exemplo, se vai ser um programa de parceria de indicação versus um programa de parceria onde o parceiro vende a solução de ponta a ponta, em que momento a empresa, né, vamos supor, o gestor que está nos ouvindo, ele toma essa decisão de... eu vou ter os dois, vou ter um ou vou ter outro, assim. A notícia boa é que ele não precisa decidir. Não? Ele pode ter os dois. Tá. Entendeu? E ele pode, inclusive, nesses critérios, determinar isso. Como que a gente, por exemplo, atua? A gente faz uma reunião com um potencial parceiro e a gente vai avaliando. No final da reunião, eu digo para esse cara, olha, pelo que a gente notou aqui, o seu perfil se enquadra como um parceiro indicador. Mas olha, você em pouco tempo atingindo isso e isso, cara, a gente pode te colocar como parceiro à revenda. Aí a sua comissão aumenta,
Você passa a ter esse tipo de apoio. Você passa a atuar dessa forma. Em contrapartida, você tem que fazer isso por mim. Tem que ser E aí, o que trata de ponta a ponta, ele tem recorrência. O indicador, ele ganha uma comissa do shot. Isso aí, perfeito. Exatamente isso. O modelo de comissão varia muito, mas na sua maioria acabam atuando dessa forma. Mas você acha que o modelo de comissão, ele é o principal fator? Não. Longe de ser. Na verdade, não deve ser. Longe de ser. Você precisa entregar para o cara uma proposta de valor. Porque concorda que antes de eu chegar na empresa do cara, a empresa dele sobrevive. Exato. Esse cara é um empresário, ele tá ganhando dinheiro, né? Então eu chego lá e falo, cara, coloca meu produto na sua prateleira, em troco de quê? Comissão. Fala, irmão, desculpa, mas o tempo que eu ganho mais vendendo meu. Um abraço. Entendeu? Exato. Então você precisa agregar algo. Fala, olha, eu tenho essa marca aqui. Com essa marca, você consegue talvez alcançar um cliente que hoje você não conseguiria com uma marca menor. Né? Outra coisa, a gente sabe que você trata a sua base de clientes com muito cuidado. Você tem clientes lá de 15, 20 anos. Cara, a gente te dá um suporte pronto para isso. A gente te dá um CS dedicado. A gente te entrega a máquina de vendas pronta para você atuar. Né? Porque muitas vezes o nosso perfil de parceiro, por exemplo, ele não tem know-how de venda. Olha só. Não tem know-how de venda. Então, às vezes, um atrativo eu não sei vender, mas a gente sabe. A gente ensina. Contrata um funcionário, deixa ele com a gente. A gente prepara ele e esse cara vai vender. Entendeu? Então, até na Loupen, a frase de regra a gente entrega relacionamento para você vender o software. Então, essa é a proposta de valor. Então, eu desafio qualquer um a procurar um parceiro da Loupen e perguntar, cara, qual que é o telefone da Loupen? E falar, irmão, não tenho ideia, porque eu nunca precisei ligar para a Loupen. Quando ele precisa de apoio, ele vai chamar o Borges no WhatsApp pessoal do Borges. Ele vai chamar o gerente comercial dele no WhatsApp pessoal. No sábado, no domingo, o cara decide se ele vai atender ou não. Tá. Mas a gente entende que essa é a nossa proposta de valor. É relacionamento. É estar parceria. próximo. É isso aí. Que é parceria de fato, né? Exato. Porque senão eu ligo, Daniel, vai vir um que esse mês? Ô, Leandro, que parceria é essa? Né? Fica uma coisa de se rolar, rolou. É isso aí. Daí pinga alguma coisinha. Foi muito bom enquanto você vendeu. Deixa lá, Não tem um compromisso, né? Exato. E assim, eu já participei de muitos programas de parceria. Legal. Né? Quando eu tinha agência de marketing digital, eu era um parceiro muito forte da RD Station. A gente vendia o software de marketing porque a gente entendeu que aquele software dentro dos nossos projetos de marketing digital era bom para o cliente, era bom para a RD, era bom para a agência, né? Então era bom para todo mundo. E por estar, né, num programa de parcerias, que acho que é um dos primeiros no Brasil, a gente entrou em 2015 nesse programa de parceria e, a gente foi até, sei lá, 22, 23 mais ou menos. Vinha muitas empresas trocar ideia comigo. Sim. Né? Falar, como é que é a estrutura? O que você, como agência, né? Porque era agência, né? O que você, como agência, você faz sentido para você entrar no meu programa? Eu lembro que eu conversei com a Plumes em, 2019. Caramba. Né? Eu conheci o Matheus da Plumes em 2019 num projeto em Blumenau, na Hennings, né? E, cara, foi super legal a experiência. E eles me perguntaram isso. Eu falei assim, cara, nunca traga um parceiro só pelo financeiro, só pelo quanto você paga de comissão. Isso aí. Porque você acaba atraindo uma base de parceiros muito interesseira. Ele vai empurrar a sua ferramenta por causa da comissão. Exato. Né? Óbvio que tem que ter, mas tem que ter um contraponto, um equilíbrio, porque senão, cara, vira isso que você falou assim, quanto é que bola você vai quadrada, trazer? O churn que se foda, entendeu? Eu vou fechar, vou pegar o meu aqui, depois você se lide com o cliente. Daqui 3 vezes o cara cancela, eu já recebi. Isso não é saudável pros 3. Para você, pro cliente e para mim como um parceiro. Exatamente. Né? Então, eu acho isso interessante. Por isso que eu trouxe essa pergunta, cara. Sim, aí a gente tenta... Quer dizer, você pode, por exemplo, oferecer ações de marketing. Oferece workshop pro cara. Suporte. O workshop é um negócio legal, né? O workshop pra equipe... A educação e o desenvolvimento do time, né? Exatamente. A ponto desse cara entender que, cara, lá com aquela galera, eu preciso estar conectado com eles. Sempre que eu tô com eles, eu ganho, meu time aprende algo. Então ele começa a enxergar valor na parceria. Né? Sim. E aí é uma parceria ganha-ganha, né? É isso aí. Uma vez que a gente prospectou, a gente vai para a parte de onboarding. Então tem um quarto ponto. Tem mais alguns. Não, era prospecção,
Onboarding, rampagem e performance. Isso aí. Exato. Desculpa, olha. Então volta pro papel e a caneta aí. Vai lá. Volta o papel e a caneta aí. Então vamos lá. Uma vez que você prospectou, definiu qual é o parceiro, como que você vai prospectar, a gente vai para o processo de onboarding. Como é que eu vou receber esse parceiro? Quer dizer, eu vou entregar para ele um kit de informações e, irmão, vai ser feliz? Ou eu vou capacitar esse cara por um tempo? Porque não é raro, e na verdade é muito comum esse formato. Eu me torno parceiro da empresa XPTO, eu chego lá, cara, e aí, assinei o contrato. Ó, toma aqui, ó, você tem um adesivo nosso, tem aqui esse monte de vídeo, um material para você divulgar e vai vender. Boa sorte. É isso aí. Se precisar de mim, desprecise. Né? Excelente. Boa, né? Só que o outro formato, não. Você pode definir isso de uma forma diferente. Não, peraí, eu quero dar um processo de onboard diferente. Eu vou mandar pro cara material, vou mandar uma camiseta bonitinha, vou mandar um adesivo. Cara, mas eu vou preparar esse cara. Tá. É claro que isso depende do formato de parceria. Certo. O cara vai ser um parceiro indicador? Vai. Opa, o processo de onboard dele é mais simples. Tá. Porque esse cara não vai se envolver comercialmente. Precisa ajudar ele a entender o perfil de cliente ideal, qualificação, tocou a bola, já era. Enfim, né? Agora não, o cara vai ser um parceiro revenda. Cara, esse cara precisa aprender a vender o software como o meu time vende. É como se fosse treinar um SDR e um vendedor de ponta a ponta, né? Isso aí. Então aí a gente finaliza, a gente define o processo de onboard. A gente passa pelo contrato. Então a gente vai definir um contrato que proteja a sua empresa e o parceiro também, claro. Por exemplo, deixando claro que esse parceiro não tem vínculo empregatício com você. Tá. Então você depende lá de um jurídico que vai redigir esse contrato. Tá? Então aí a gente praticamente, a grosso modo, finaliza o processo de onboard. Próxima etapa. Depois do onboard, a gente vai para o ramp-up. Eu considero esse a etapa mais importante quando você vai organizar e estruturar um processo de canais, processo de parceiros. Porque os números deixam claro que o parceiro que não faz venda, que não produz em 30, 60 dias... Não vai mais tentar. Não vai tentar. Esse cara desanima. Não vale a pena, né? Ficar gastando energia, não ter retorno, né? Exatamente. Então, você precisa ter uma força de apoio muito forte para esse cara nesse início. Esse cara precisa trazer uma oportunidade. Ele precisa fazer uma venda logo. Para esse cara ver que, cara, isso vende, hein? Ó, tem oportunidade aí. Entendeu? Uhum. Então, quer dizer, como que a gente faz? Cara, ajuda esse cara a enxergar. Irmão, vamos pegar as maçãzinhas que tá aqui no alcance do braço, né? Quem é a sua base de clientes? Vamos fazer uma apresentação para eles. Vamos lá visitar um cliente seu. Né? Então, você pega esse cara pela mão no processo de ramp-up, né? Reforça treinamento e ensina esse cara a vender. Nem que seja fazer uma ligação junto com ele. Né? Vai fazer call junto. Exatamente. Vai fazer a apresentação, reunião junto, e aí você faz esse processo de ramp-up, esse cara decolou, e a gente vai para a última etapa, que é performance, que é justamente a etapa que nunca termina. Né? Que aí você vai... Porque você sempre vai subir a performance dele, você vai desenvolver ele para ele, né, alcançar novas metas. Exato. Né? E aí a gente entra num ponto importante, que o que a gente mira na performance? Engajamento. A gente quer manter o parceiro engajado. O que engaja você? Cara, aquilo que te interessa. Se eu estiver rolando no Instagram, aparecer informação lá de que um famoso tirou foto na praia com a namorada nova, e em seguida, cara, Max Verstappen, opa, Hamilton, opa, porque eu sou apaixonado por Fórmula 1. Isso me engaja. Tá. Então, o que me engaja é aquilo que me interessa. Certo? Perfeito. Então, para a gente manter o engajamento do parceiro, interessa a ele? Fala aí, Daniel, o que vem esse mês? Cara, fala sobre o que interessa a ele. Isso interessa pra você, né? Exato. Basicamente, gestão de relacionamento com a carteira, né? É isso aí. Interessante. Né? Então, vamos promover conteúdo que seja interessante pra ele. Porque, cara, eu vi que você fez uma limpa no time lá, saiu fulano, saiu ciclano. Como é que é o seu processo de contratação? Cara, eu tenho dor de cabeça com isso. Irmão, vamos bater um papo. A Lopen tem experiência nisso, entendeu? E o cara começa a ver você educação, como... né? Basicamente, ajudar o cara a se desenvolver. Isso aí. Aí você aumenta o valor agregado do pacote de parcerias. Cara, eu sou parceiro deles, não é porque eles me dão um software para vender. Cara, eu ganho muito lá, velho. Eu aprendo, eu tenho isso, entendeu? Boa. Então acontece, por exemplo, é muito comum a gente ser procurado pelos nossos parceiros
Fala, irmão, tô com essa dificuldade na minha empresa. E não tem nada a ver com o produto que ele vende pra gente. Tô com essa dificuldade, não sei o que fazer. Cara, atingimos os objetivos. Esse cara vê a Loopen como uma autoridade para ele. Ele precisa tomar uma decisão estratégica, ele pensa no gerente comercial dele, no Rodrigo, na Camila. Cara, o que eu faço aqui? É isso. Boa. Engajamos o cara. Muito bom. Você tá no top of mind do cara Isso aí. como alguém que entrega valor. Exatamente. O que influencia as decisões dele. E Borges, em cima disso que a gente está conversando aqui, quais são os principais desafios na hora de construir um canal de vendas, na hora de desenvolver esse programa de parcerias, cara? A gente tem tempo? Porque, cara, anota aí que vai ter desafio, tá? E não acha que o Borges aqui não tem desafio, não. Entendeu? Cara, tem muito desafio. Programa de canal é para os fortes, porque é desafiador. O desafio começa dentro da empresa, talvez você passe por isso, você convencendo a empresa, lembrando que você existe. Porque, por exemplo, às vezes, reunião de liderança, vamos fazer uma ação de marketing. Cara, vamos gerar lead para isso, para aquilo. O time de Insight Sales, isso. né? O time de canais tá aqui, hein? E pra gente? Não, a gente vai ver isso aí. Vamos te ajudar. Entendeu? Então, é muito comum esse tipo de comentário de líderes de programa de canais, que às vezes ficam um pouco de lado. Tá. Às vezes, muito comum, pessoas dentro da empresa não sabem o que é uma operação de canais. Tá. Não sabem como que funciona de fato. Dentro da empresa? Dentro da empresa. Isso é muito comum, tá? Então, assim, falar de desafio, um desafio muito clássico, forecast. Se eu tenho um time de inside, cara, eu junto a galera segunda-feira de manhã, 10 horas. Cara, o que vem essa semana? Daniel? Você tem o seu CRM, você vai olhar ali É negócios mais avançados. Exato. Tá, fica fácil de decidir. Tá fácil. Eu passo o fabricante, o forecast esse mês é tanto, a gente fecha tanto. Como é que eu faço isso com um parceiro? Então, quer dizer, a gente não tem previsibilidade. Não tem controle. Não tem controle, é muito desafiador. O cara, ele se associa para ser um parceiro seu, mas isso não quer dizer que ele encara você como um gestor dele. Longe disso. Muitos se incomodam só da gente dar a entender essa posição. Então, quer dizer, você ligar para esse cara e cobrar um forecast, não vai rolar. Né? Capaz que ele mande você para lá. Exatamente, se ele tiver um bom dia. Então, quer dizer, a gente tem, por exemplo, hoje lá 100 parceiros na base. Cara, se eu tiver reunião de forecast com 10, tá lindo. Então, a gente não tem o cenário dos sonhos. Isso é um desafio comum. E nem pode impor, né? Nem pode impor. Aí, o que você faz? Você começa a conhecer o parceiro. Uhum. Cara, veio a indicação do Daniel. Como é que ele falou? Ele falou que essa tá quente. Cara, o Daniel, quando a indicação dele vem mesmo, tá? Vou contar com essa. Cara, veio outro aqui. Essa aqui é de quem? Essa aqui é do Joãozinho. Falou que tá quente? Tá. Cara, é do João, né? Vamos deixar essa fora do forecast? Entendi. Você já conhece a indicação pelo parceiro. Isso. Né? Você vai conhecendo o perfil de comportamento do parceiro, entendeu? Tá. É claro que é mais fácil você fazer isso quando a base de parceiros é mais enxuta, né? Você conhece cada um pouquinho mais profundamente. É isso aí. Mas você vai ter os parceiros mais engajados ali que você tem relacionamento mais próximo. Perfeito. Né? Desses aí você consegue ter uma visão um pouquinho... mais fidedigna, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje lá 100 parceiros na base. Cara, parceiros que produzem, que trazem oportunidade, que vendem com recorrência, já em torno de 40 parceiros. Então, se eu tenho 2 gerentes de canais, fica fácil eu controlar esses que são mais assíduos em trazer oportunidade. Eu consigo conhecer esse cara, né, mais a fundo. Então, eu vou entendendo o padrão de comportamento dele. E você consegue mapear o que eles têm em comum? Como assim? Por exemplo, os caras que mais geram negócios para Loopen, eles têm algumas coisas em comum? Tem coisas em comum. Esses caras, eles respondem e mantêm mais contato com a Loopen. Esses caras estão nos treinamentos da Loopen, estão nos eventos da Loopen. Esses caras consomem conteúdo, entendeu? Estão mais abertos a receberem influência. Porque tem parceiro que, cara, beleza, me tornei um parceiro seu. Cara, eu queria te dar uma dica. Irmão, dá uma segurada. Eu sei vender. Beleza, a gente vai respeitar a posição desse parceiro. Entendi. Mas ele não vai vender. Ou ele vai ter dificuldade que ele poderia não ter se ele tivesse participado. Pois é, não que a gente seja mestre de venda, mas a gente conhece o software que a gente entregou na mão dele. Pois né? Então, quer dizer, a tendência é natural. Então, eu colocaria aí forecast como já uma principal desafio. Um outro desafio é não se envolver na negociação.
Tá. Né? Então quer dizer, cara, eu tenho um camarada lá que é um monstro para vender, eu tenho uma menina que é fera. Beleza, mas ela vai esperar a venda chegar pronta, tá? Porque ela não vai entrar na negociação. A menos que esse parceiro te peça um apoio. Cara, eu tô com uma oportunidade muito grande aqui, tô inseguro de tocar. Vocês me apoiam? Claro, irmão, vamos entrar na agenda. Aí você apoia. Mas isso está combinado desde o início, né? Sim. Se precisar, me chama. Não vai perder negócio por vergonha de me chamar. É né? isso aí, exatamente. Só que o padrão, o que a gente, na verdade, até espera que aconteça, é o parceiro chegar, cara, ó, tira esse pedido, a venda tá feita. Ou então, ó, mapeia esse cliente aí, tá? Mapeia esse cliente é meu, eu tô negociando com ele. Cara, como é que tá lá? Não, tá indo. E tá indo. Uma das formas de você melhorar a previsibilidade é pedir pro cara carimbar o CNPJ ali, falando se ele tá conversando com esse cara ou não, justamente para bloquear. Seria registrar oportunidade. Isso inclusive, se você estava anotando lá aqueles tópicos de estruturar, anota esse também, registre oportunidade, isso é um ponto importante. Você precisa passar e alinhar com o seu parceiro de que forma ele vai registrar essas oportunidades, tá? Uhum. Agora, a melhor maneira de você conseguir se envolver nas negociações, conseguir ter mais essa resposta do parceiro, é se aproximar do cara. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem um parceiro, que ele é um dos melhores parceiros que a gente tem, mas o cara é extremamente fechado. A gente sempre teve dificuldade de entender a operação dele, até para que a gente conseguisse ajudar ele. Esse cara foi convidado para um evento, pela Lopen, a gente estava junto, eu e o gerente de canais dele, fomos tomar um chopp com esse cara. Pronto, o cara abriu a vida dele. Eu não conseguiria aquela informação de outra maneira. Mas eu fui resenhar com aquele cara. Eu tenho outro parceiro que é surfista. Eu ligo para ele para falar de negócios, é 18 minutos falando de surf e Fórmula 1, que eu encaixo a Fórmula 1, e 2 minutos falando dos negócios dele. Mas quando o meu telefone toca lá, ele olha, Borges, cara, é resenha, vou atender o Borges. Ele não se sente cobrado pela Lopen ou por mim, entendeu? Mas você consegue ter informação se tem alguma coisa ali. Mas o lance de registrar a oportunidade, né, incentivar o pessoal a registrar o quanto antes, porque se, poxa, o Leandro é parceiro, né, ele tá prospectando a empresa X lá, né? Se a empresa X entende um pouquinho como é e de repente começa a pesquisar sobre o serviço em outro lugar, fecha com outro parceiro ou com o time de inside, ele iniciou Exato. e perdeu. Se ele tivesse avisado, tô prospectando essa empresa isso aí. aqui, ia ter alguma defesa para ele. Né? Então, Exatamente. estimular as pessoas a registrar a oportunidade pode ajudar você no forecast, Isso. mas também tem o desafio do cara já querer cadastrar a base inteira dele sem ter feito nada, né? Pra segurar. CRM vira estacionamento de oportunidades. Tô trabalhando. Tô trabalhando. Esses aqui são meus, Botei aqui a se eles Coca, quiserem o alguma Bebe. coisa, é o cachorro. se eles pedirem alguma coisa pra você, é meu. Exato. Mas eu não vou oferecer. Mas ele te conhece? Não, mas vai conhecer. É o cachorro mijando no poste. Isso, exatamente. Entendeu? Então, o registro de oportunidade é de fato necessário, importante. Você tem algumas regras. Isso aí, até para defender o relacionamento entre os parceiros, tá? Até porque a gente entende que os parceiros não precisam ser concorrentes nem rivais. A gente gosta até de fomentar isso entre eles. Mas para defender isso, cara, registra a oportunidade. Porque senão esse cara, o Leandro vai nele, esse cara acessa o site do fabricante, vira um lead, o fabricante distribui ele para outro parceiro e eu não tenho como te defender. Então, de fato, tem que ter esse registro de oportunidade. Uhum. Até porque, né, a Lopen, ela distribui na América Latina Isso. várias soluções, né? Exato. Então você também tem isso das marcas que você representa. Isso né? aí, exatamente. É uma cadeia em Perfeito. sequência. Quando eu comecei minha história profissional, a gente conversando aqui, eu lembrei. Eu trabalhava num distribuidor de infraestrutura para telecomunicações. Basicamente, trabalhava com cabo de rede e todos os seus periféricos, né? A gente representava o principal fabricante desse segmento, que é a Furukawa. Então, existem grandes chances do seu cabo de rede ser dessa marca Furukawa. E aí tinha, em projetos grandes, eles faziam esse de registrar. Porque o registro do projeto, tinha uma série de coisas que você tinha que registrar, CNPJ, tipo do projeto e tal. Ele certificava de que a minha revenda estava trabalhando naquela empresa, Sim. naquela naquela conta específica, né? E outros meus concorrentes poderiam trabalhar, só que aí a Furukawa me dava uma condição diferente, que às vezes era 20%, dependendo do projeto, 20% de desconto
na tabela que eu comprava, para eu poder dar desconto pro meu cliente lá na ponta. Legal. Fora 25 até 25 anos de garantia. Caramba. Então era um diferencial competitivo. Sim. Só que tinham essas regras pra proteger, assim. Tem que sinalizar. Tem Exato. que sinalizar e tem que ser bem sinalizado, né, Isso aí. Borges? Isso aí. Então, eu acho que falando de desafio, acho que a gente pode começar citando esses dois, forecasts e a distância que a gente fica da negociação. Tá. Se eu fosse pontuar um outro desafio, a gente tem a mesma distância com o marketing. Você não sabe se o cara vai divulgar e como ele vai divulgar isso. Né? Então, uma sugestão, uma dica boa, que a gente inclusive aplica isso lá. Entrega para o parceiro o mínimo de material de marketing. A gente manda para todos os parceiros o que a gente chama de Media Kit. Então, esse cara recebe uma arte e a legenda. Ó, isso aqui você vai postar no LinkedIn com essa legenda, tá? Isso aqui vai para o Instagram com essa legenda. E ele tem ali pelo menos o mínimo de material de divulgação para aquele mês. E para seguir o posicionamento seu, que é um dos desafios, né? Quando você coloca qualquer pessoa para vender o seu produto, né? A gente já passou por isso, né? De gente falando assim, não, deixa eu revender o curso de vocês. Como que o cara vai fazer o anúncio? O que ele vai prometer? Não. A gente nunca gostou dessa ideia. A primeira pergunta que a gente fazia, mas você já fez o nosso treinamento? 90% era, não fiz, só queria vender. Eu falei, não, então a gente não... né? Trabalhava bem essa parte aí. Sim. Até o que você citou, treinamento é um outro desafio. Sim. Quer dizer, se eu tenho um time interno, galera, ó, amanhã, 10 horas, vão ter um treinamento, tá? E ponto. Tem que vir todo mundo. Tem que vir todo mundo. Agora, eu vou promover um treinamento para base de parceiros. Convida os 100 parceiros. 20 assistem, 30 assistem. E é isso, você não pode obrigar o cara a querer assistir. Né? Então, mas quem assiste performa. Tem mais resultado. Exatamente. Né? Eu acho que toda hora você vende o sucesso de um parceiro para que você vende, vamos fazer um parêntese com gestão de carteira. Você vende o sucesso de um cliente, de um parceiro curva A, para o cara da curva C, que tem potencial de virar A, querer virar A. Exatamente, né? Isso aí. E, cara, para fechar a parte de desafios, eu acho que o principal deles resultados só vão vir a médio e longo prazo. Uma plantaçãozinha. É isso aí. E como é que é essa dinâmica dentro da empresa? Aí falando você como gestor desse canal de vendas chamado Programa de Parceria para dentro da empresa. Porque a gente tem muitos líderes nos assistindo. Sim. Né? Então, talvez o gestor que deu play no episódio, ele queira saber, tá, mas se eu fizer isso, se eu comprar essa briga, né? O resultado demora. Como é que eu faço para convencer, de repente, a direção, a presidência, o CEO a fazer isso? Manda o link desse podcast para ele. Boa. Não, eu acho que isso vai muito mesmo por entender isso. Porque, assim, tocar um programa de canais é manobrar um cruzeiro. Né? Enquanto você tem um time de inside ali, qualquer ação que você fizer, você está num bot, o direcionamento é rápido. Galera, vamos mudar o script. Acabou, deu o comando, vai mudar o script e mudou a ação na hora. Agora, qualquer movimento que você faz num time de canais, você está rodando ali e para o barco fazer isso aqui, o navio fazer isso aqui só. Porque você pode ir com muita energia para uma base de 100 parceiros, 10 vão acatar aquilo e os 90 não. Né? Então, demora mesmo, é muito moroso. Então, dificilmente, se o empresário que estrutura um programa de canais, ele vai ter o resultado que ele espera antes de um ano. Não vai ter antes de um ano. Não vai ter antes de um ano. É um jogo de longo prazo. É um jogo de longo prazo, entendeu? Então, eu acho que já precisa setar a expectativa aí. Então, mas uma vez que você consegue 10 parceiros fortes que estão ampliando o time lá dentro, você consegue, de repente, ultrapassar o canal de vendas interno. Sim. Quando a gente... eu participei da estruturação do programa de canais da Loop. Quando a gente começou, a nossa receita anual era de 12 mil. A gente fechou esse mesmo primeiro ano com 1.200.000 de receita. Olha só. Então, de 12 para 1.200.000. No segundo ano, a gente dobrou a receita. Entendeu? Então, uma vez que você vai... E é muito jogo do erro e acerto. O que funciona? Cara, o que funciona para o programa de parceiros da RD, da Microsoft, pode não funcionar no meu. A gente escutou, cara, dá bonificação para os parceiros. Beleza, vão dar grana para o parceiro. Não fez diferença. A gente já conheceu uma empresa no mercado que ela adiantava. Ela chegava a dar
R$120 mil para um escritório de um produto específico, não cabe o caso, desenvolver naquela região aquilo que ele vendia. E aí, né, o cara falou assim, cara, 80% que eu colocava na frente não voltava, cara. Olha que coisa bizarra, né? Lembra, Dan? Estratégia semi-arriscada, né? É bastante arriscado. Então, acho que não é o caso, né? Sim. O caso é você inverter. Mas, cara, falando para o empresário, falando para o dono da empresa, se você for para uma ação de inbound, tá? Se você for para uma ação de inbound, também leva tempo. Sim. Eu acho que a única que você pode ter a sensação de mais velocidade, principalmente em termos de conjunto de atividade, é o outbound. Exato. É você fazer o teu time de inside buscar negócio, entendeu? Então, quando o gestor, o dono da empresa, ele tá olhando novas estratégias, e por isso que a gente colocou no nome do episódio, né, estratégias usadas, né, por grandes empresas, que não é muito falada, essa estratégia de canais, ela leva um tempo suficiente para maturar, mas quando matura, né, quando ela existe, você vê o resultado. Exato. Então, no primeiro ano, de 12 para 1.200.000, no segundo ano dobra, entende? Mas, pô, nos 6 primeiros meses, deve ter sido foda fazer, né? É mato alto. Exatamente. Enfim, então... E custo, né? E custo. Porque eu imagino que uma das decisões que as pessoas têm que ter é vamos manter o programa de parceria, que faz 10 meses que nós estamos fazendo aqui e não virou nada ainda. Exatamente. Né? Talvez esteja muito próximo de começar. É isso aí. Né? Mas tem todo o custo de um departamento ali. Isso. Né? Bastante esforço, porque eu preciso engajar os parceiros. Né? Pois então eu tenho que estar, principalmente no início, muito perto, né? Pedalando junto com o cara. Exatamente. E o programa de parceiros, ele demora a dar resultado também, porque a maioria dos parceiros, eles são cíclicos. A maioria dos parceiros tem prazo de validade. Por quê? Aquele cara, ele entra como parceiro para oferecer para a base dele. Ele tem 40 clientes na base. Ele ofereceu para os 40. Ele não tem know-how de prospecção. Fim. Acabou. Esse cara não vai ter força a mais de prospectar ninguém. Talvez ele suba para 48 em algum tempo e desses 8 ele consiga colocar em mais 2. Isso aí. Mas aí a performance dele já baixou bastante, né? Isso aí. Então, por que demora para ter tempo? Porque é um balde, por natureza, furado, e você só vai começar a deixar ele meio cheio quando o volume de parceiros for grande o suficiente. Que vai compensar esse vazamento, por assim dizer, entendeu? Então, é natural mesmo que demore tempo. O resultado é médio e longo prazo. E aí, na sua visão, Borges, qual que é o momento certo para eu pensar num programa de parcerias, num departamento de canais? Eu acho que antes do momento é preciso primeiro entender o objetivo da empresa, né? Até que ponto ela vê a expansão da área comercial dela como sendo fundamental. E eu acho que o momento certo é quando o time inside, o time interno estiver voando. Olha só. Eu tô surpreendido, né? Porque eu achei que era o contrário. Pô, o time de inside tá pedalando, tá escorregando, vou tentar encontrar uma outra alternativa. E não. Essa galera tá voando, vamos trazer uma nova Porque fonte. eu preciso saber como fazer alguém voar para poder fazer o parceiro voar, né? E faz todo sentido. Exato. Se eu não tô conseguindo fazer internamente o pessoal vender, quem dirá de fora, né? Esquece. Então, quer dizer, eu preciso primeiro dominar aquele processo, eu preciso ter validado algumas alternativas, até para eu pontuar isso com o parceiro. O cara vai para a rua, volta, irmão, me falaram tal coisa, eu não sei o que fazer. Não, calma. A gente sabe, você vai escutar isso e isso aqui também, tá? Só que aí o caminho é esse aqui, destaca tal coisa, vai por tal funcionalidade. Porque eu já dominei aquele processo, eu já sei como funciona, né? Então, se você tem um time de inside que está patinando, cara, nem pense em canais. Nem pense em canais. Ainda não é o momento de pensar em canais. Não é, puxa, eu não consigo ter um time de vendas aqui, então vou usar o time de vendas dos outros. Não. Não é uma alternativa. É sempre um acréscimo. Isso aí. O time de inside, ele atua como que uma espécie de trampolim para o time de canais. Né? Quer dizer, cara, o nosso comercial aqui deu certo, hein? Vamos expandir? Vamos expandir. Tá, a gente tem quantas pessoas? Tem 10 pessoas no time. Vai colocar 80 pessoas ou a gente coloca 80 parceiros? Ou a gente coloca 20 parceiros? Né? Entendi. Esse é o ponto em questão. Interessante, né, Dani? E não deve ser uma decisão fácil, né? Não é uma decisão fácil. Porque, você tá com uma equipe voando,
vamos supor, você tá com Dá uma vontade de equipe- pôr combustível lá, né? É, eu Sim, vou colocar mais sim. 5 pessoas aqui para ver se a máquina gira mais rápido, né? É que o custo sobe consideravelmente, né? É uma forma de você Exatamente. escalar o resultado Então, mas quando- mantendo o custo fixo. Mas vamos lá, quando você olha para a estrutura de custo, né? Você está com uma equipe, vamos supor, de 20, o time de vendas de 20 profissionais ali, SDR, closer, liderança e tudo mais, né? Então o empresário que está nos ouvindo, ele já tem o custo daquela equipe ali, né? Então se ele for colocar mais 2 pessoas, ou seja, aumentar 10%, ele sabe o quanto mais ele vai acrescentar. Você tem uma noção de balança, tipo assim, cara, com, sei lá, 2, 3 profissionais da equipe de vendas eu consigo estruturar um departamento de canais, ou essa correlação ela não é tão direta assim como eu estou pensando? Não é tão direta. A título de exemplo, quando esse resultado que eu mencionei, que a gente subiu de 12 mil para 1 milhão no primeiro ano, o time tinha 3 pessoas. 3? 3 pessoas. Porra, fantástico. Puta eficiência, cara. Ô, Entendeu? louco. Por que o time só Agora, tinha... só para ter uma comparação. Vamos lá. Um time quantas de 3 pessoas- vendedores, um time de 3 vendedores vende quanto? Essa é a pergunta. O time de 3 vendedores alcança quantos clientes? Entendeu? Mas quanto que traz de faturamento? Por exemplo, né? Exato. Entendeu? Então, eu acho que essa é a conta que o amigo ouvinte tem que fazer, entendeu? exatamente. É a hora que ele fala assim, putz, cara, eu tive um ponto de equilíbrio, né? Por exemplo, eu com 2 vendedores eu faturo 1 milhão no ano. Com o programa de parcerias, 2 pessoas no programa de parceria, eu faturo o mesmo 1 milhão. No total são 2, mas ele chegou num ponto de equilíbrio. Né? Mas tem outras coisas, né? Porque o time... Vamos lá, né? Você tinha 3 no programa de parceria, 3 funcionários no programa de parceria, a gente está fazendo a conta com 3 vendedores, qual seria o resultado, né? Mas qual é o custo fixo de ter 3 vendedores e porque o custo não são só os 3 do programa de parceria, você tem mais a produção dos media kits, Sim. você tem o repasse das comissões, você vai ter, tem que fazer um evento para os caras, tem que fazer treinamento para eles, Sim. né? Também tem mais alguns custos paralelos aí Isso. que no time de vendas eu não tenho, Exato. né? Como é que fica essa mecânica aí, ao seu ver? O que pesa muito é, por exemplo, o custo do lead. Quanto é que está custando o lead para você num time interno? E qual é a qualidade desse lead? Uma coisa é eu pegar o telefone e ligar para alguém que eu não conheço. Outra coisa é eu ligar para um brother meu que eu conheço há 20 anos e oferecer o Good Connect. É isso que o parceiro faz. Ele liga para um A cara... taxa de conversão é de absurda. parceiro A minha por conta taxa de- da autoridade é muito maior. A minha taxa de conversão, até ontem, quando eu saí de lá, era de 78%. Caramba! Porque o lead já vem qualificado. O cara só passa para mim o cliente que ele conhece. Cara, eu cuido... Mas isso no de indicação você está falando. Como assim? No canal dele. No canal, no programa de canais. no- De indicação, do indicado. Não. É o cliente dele que é a revenda. Quando ele traz uma oportunidade, a cada 10 ele fecha quase 8. Isso aí. Porque imagina É o que tem o seguinte... que já vem fechado, né? Daí a taxa de conversão é interna. Você não tem esse número. Isso, é. Não, mas nem sempre vem fechado. O Na parceiro maioria das pede- vezes não vem fechado. O parceiro que é pede ajuda do time dele. o parceiro Isso. indicador, que Exato, estamos falando. exato. Né? O parceiro... Não, mas mesmo o parceiro que faz a venda, ele precisa de assistência. Do nosso apoio. Entendeu? Vamos supor que é o outsourcing de TI, É. né? Ele tá acostumado a vender outsourcing de TI. Só que, por exemplo, um dos produtos que ele vende são os produtos da GoTo. Isso. Então ele está dentro de um cliente que, por exemplo, usa telefonia. Então ele pode indicar a GoTo, o cliente dele se interessa, só que ele não sabe vender GoTo. Chegou na hora, ele trave. E agora, irmão? Nunca cheguei nessa parte. Aí ele puxa a reunião pro time dele. Entendi. Então a cada 10 reuniões tem quase 8 fechamentos, entendeu? Isso é Cara, você derruba CAC, você derruba CPL, você Exato. tem vários indicadores Isso aí. de marketing e vendas que você derruba. Então, quer dizer, você E deixa o custo 3... fica... E o custo Isso da aí. comissão. Você E o vai passivo deixar- trabalhista, né? Pois é. Você vai deixar 3 SDR lá fazendo call de call o dia todo. Você, Eu vou ligar pro cara que ele já confia, né? você prefere 2 parceirinhos só. Ligando mais pro cara que ele chama o cara de irmão, que ele cuida dentro da empresa do cara há 20 anos. Pronto, entendeu? Isso pesa, entendeu? Bastante.
Muito, muito interessante, assim, eu acho que é um Bem papo legal, que bem legal. para o amigo ouvinte que é líder, gestor, ele expande porque Sim. é uma alternativa. Para o amigo ouvinte que é vendedor, né, não fique bravo com a gente colocou um título polêmico aqui, não, fica tranquilo, você não vai ser substituído, a gente não é contra você de forma nenhuma, né, papo de De vendedor, jeito nenhum. né, mas é trazer esse contexto. A primeira vez que a gente traz um episódio, Borges, que a gente explica um programa de canais, né? Um departamento de canais. Legal. Então, Programa de parceria, né? Isso. então a gente sempre participou, nós participamos da Plumes, né? Através do patrocínio aqui do Papo de Vendedor. Então a gente, é legal levar isso para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, Dani? Ter essa percepção de que pode ser aplicado no seu modelo de negócios. Exatamente. E a última pergunta que eu tenho aqui dentro desse ponto aqui de momento certo, né? Porte de empresa. Assim, só para a gente dar um big picture para quem nos escuta, nos assiste. A empresa ela tem que ter algum porte ou a gente consegue trabalhar esse departamento de canais numa empresa, por exemplo, uma empresa que vende consórcio, né, uma empresa que vende soluções financeiras. Então, consórcio, seguro, convênio médico. Estou dando um exemplo aqui. Tem muito cliente de indústria, a gente tem muito cliente de agro, né? Você teria assim, algum highlight para essa galera? Sim, eu acho que o programa de canais ele se aplica em qualquer realidade. Tá. É perfeitamente possível. Dado os exemplos que a gente citou no início. Avon, Natura, Tá bom. programa de canal. né? Mas são empresas gigantescas. Exato, exatamente. E pro menor? Pois é, pro menor, eu não me pegaria tanto ao tamanho da empresa, mas o que ela é capaz de oferecer. Cara, o volume de vendas desses eventuais parceiros seria o suficiente para uma pessoa no suporte da conta? Sim. Cara, então coloca um no suporte lá. Eu preciso de um. Esse mesmo do suporte consegue fazer a implantação? Consegue tocar o onboard? Consegue. Para esse momento, para esse volume, sim. Ok, roda o seu programa de canais. Então, acho que a preocupação inicial seria: eu consigo atender essa eventual demanda? Né? Então, a título. É mais capacidade Isso aí. e escalabilidade do que... Exatamente. Entender os processos do que tamanho. A título de exemplo, a gente falou aqui que a gente começou lá com 3. Cara, passou 4 anos. E agora tem quanto? 5. Da hora. Tem 5 pessoas. Eu tenho 2 gerentes comerciais, eu tenho uma pessoa fazendo Hunter, tenho eu como coordenador e um CS. E aí eu uso a estrutura que a Lopen já tem, de onboarding e suporte. Parte administrativa tá tudo lá, serve para Exatamente. todo mundo. É isso aí. E Legal. Borges, você está falando bastante sobre Lopen, né? Explica para mim assim, o que é a Lopen, o que a Tá. Lopen vende através do seu programa de parcerias? Essa pergunta é boa. A Lopen é um hub de tecnologia, tá? O negócio da Lopen é abrir portas na América Latina para grandes marcas internacionais, tá? O que o nosso programa de parceiros vende? Como eu já pontuei aqui, relacionamento. O que a gente vende é isso. A gente vende relacionamento e vende o pós-venda, para que o parceiro ele fique livre para atuar comercialmente. O que a gente entrega para o cara vender? Aí a gente entrega os produtos da GoTo, sobretudo o GoTo Connect, que é uma plataforma que ela tem como pilar a telefonia em nuvem, a telefonia IP, mas ela é, na verdade, um omnichannel. Então, o cara consegue, principalmente aqui a galera vendedor, consegue ter gestão da telefonia e de todas as outras áreas de atendimento. Porque acaba que hoje, o gestor de um time de vendas, ele controla muito ligação. Hoje tem muita ferramenta já para o WhatsApp, né? Agora, quando o cliente chama no Instagram, no Facebook, você consegue controlar isso? Acaba ficando aquilo ali meio que no aparelho mesmo, né? Então, o GoTo Connect, ele entrega esse tipo de gestão sobre toda e qualquer comunicação que chega para a sua empresa. E-mail, telefone, WhatsApp, rede social e web chat. Tá? Então, e tem videoconferência, é uma ferramenta bem abrangente no mercado. Então, a Lopen, ela distribui na América Latina essa ferramenta Isso GoTo Connect. Isso aí, exatamente. Mas, Borges, para quem quer conhecer mais a GoTo Connect, assim como eu fiquei encantado, né, a gente vai usar essa solução em 2025, se tudo der certo. Cara, explica um pouquinho sobre a GoTo Connect e como o amigo ouvinte pode entrar em contato com você. Eu achei que você não ia fazer essa pergunta. Porque tem que ter a hora do jabá, não tem? Tem a hora do jabá? Com certeza. Né?
Cara, a gente inclusive veio para cá, para esse podcast, com uma ação pronta já. Então, você que está assistindo o episódio, quiser conhecer o GoToConnect, vai ter o link da descrição aqui no episódio. E a gente está com uma ação, inclusive, para todos os ouvintes aqui do Papo de Vendedor. A gente está oferecendo setup gratuito e 1 mês de isenção de pagamento gratuito para aqueles que tiverem contratarem o GoToConnect. E a gente consegue aí, acima de 5 usuários, até aparelhos IP gratuitos. Olha então, só. Vamos colocar isso aí no pacote. Só para deixar claro aqui, cara, o que é a GoToConnect, né? É um serviço de telefonia IP. Isso. Né? Você já explicou que ele tem mais coisas, ele abrange mais coisas, mas o que me encantou, eu vou falar, Tá. né? Porque eu acho que é legal trazer esse depoimento aqui pro amigo ouvinte. Por exemplo, nossa operação ela é toda remota. Tá? Só o time de marketing fica comigo em São Paulo aqui. Então, para nós é muito importante essa mobilidade de comunicação. Né? Só que o nosso número fixo, a gente tem um telefone fixo, hoje está num coworking, né? Então, se você ligar, né, o amigo ouvinte pode fazer esse teste, você vai ser atendido por um ser humano e aí você fala, eu queria falar com o Leandro. Aí a pessoa fala, o Leandro está numa reunião, posso pedir para ele retornar? E aí, né, ela me manda uma mensagem dizendo que, né, tem uma pessoa que quer falar comigo e aí eu retorno, tá? No caso da GoTo, não, né? Não. No caso da GoTo, se alguém ligar agora, nesse momento, lá na Lopen, no Paraná, ou no México, e pedir para falar com o Borges, vai tocar aqui no meu celular. Porque o seu celular é um ramal. Exatamente. Porra, fantástico. Então isso, eu tenho um aplicativo que funciona em segundo plano, inclusive. Então não preciso acordar e esqueci de abrir o aplicativo e não vai tocar o ramal. Não. Já tá funcionando. É só ter ele instalado, entendeu? Então, inclusive todo o time da Lopen hoje, 70% é home office. A gente tem a galera espalhada na América Latina toda. Olha que da hora, cara. Então a ferramenta, ela possibilita isso, né? Tá. Então o cara, ele tem uma empresa, ele vai mudar de endereço, vai para uma outra sede. Cara, como é que eu levo a estrutura de telefonia? Porque hoje, quando a gente fala em telefonia física, cara, eu fui gestor de call center durante 14 anos, eu sei o que é isso. Você tem lá um rack cheio de equipamentos, né? Você tem lá esqueci o nome agora. Um servidor. Servidor. Que você fica orando para não chover, não cair um raio e aquilo não quer mais, senão você perde tudo que você tem, né? Você tem o OPABX. Exato. Uma caixa branca que fica grudada na parede. Que tem que ficar com o ar-condicionado ligado no 17, porque ele não pode esquentar, né? Aí quer dizer, você vai fazer uma mudança de endereço, cara, essa infraestrutura vai toda junto com você. Com o GoToConnect, eu vou mudar de endereço. Eu levo como a telefonia? Irmão, da mesma forma que você vai levar o seu e-mail. Uhum. Você vai chegar lá e você vai logar o usuário sem. Ele já tá lá. Ele já tá lá antes de você. Né? Então, para qualquer empresa que queira esse tipo de mobilidade, porque, na verdade, o ponto não é se, é quando você vai migrar para uma operação em nuvem. É o futuro, isso é inevitável, né? Então, qualquer empresa que queira já dar esse passo para a operação em nuvem, mobilidade e gestão sobre a comunicação da empresa, o GoToConnect entrega tudo isso. Cara, outra coisa que eu achei incrível As salas, né, Léo? As salas, cara. Cada um tem uma sala. Então, se eu quero falar com o Dani, não precisa mandar o link do Google Meeting. Eu entro lá na sala dele, chamo ele. Todo mundo já tem uma sala de reunião. Você não precisa ter uma sala de reunião na empresa, né? Exato. Todo mundo tem a sua própria sala de reunião. Vou na sala do Leandro. Onde que vai ser a reunião? Na minha sala ou na sua? Então, quando o cara contrata, ele contratou 20 ramais ou 20 usuários, ele vai ter 20 salas de videoconferência. Então, por exemplo, na Lopen, essa frase aí é a mais ouvida. Cara, entra na minha sala, por favor. Então, mas eu não sei o link. Ele vai digitar ali o meu nome, Rumenig, e tá na minha sala. E aí, todo benefício, né? Cada vendedor tem uma sala de reunião. Isso. Se o gestor quiser dar uma espiadinha dentro da sala de reunião, ver o que o vendedor tá fazendo, entra lá. É super possível, né? É isso aí. O chat interno. O chat eterno, tem um bate-papo corporativo. Cara, acabou esse lance de ficar usando o WhatsApp, você tem um chat corporativo ali, que, você não precisa mandar... eu acho chato, tá? Eu gosto de respeitar muito o meu time, a gente tem horário de trabalho, mas às vezes eu lembro de uma parada no sábado, e aí eu mando no WhatsApp, né? Mando no WhatsApp no nosso grupo, por exemplo. Querendo ou não, cara, se o chip tá no telefone da pessoa, a pessoa acaba olhando, né? Agora, se você tem, por exemplo, uma ferramenta que já tem um chat, você consegue centralizar toda a comunicação, né? Cara, fica muito mais profissional, né? Sim, muito você consegue mais. separar de fato ali. Exatamente. E você consegue ter controle sobre isso. Quer ver um outro ponto interessante que se encaixa muito aqui com a questão de vendedor? O resumo que a IA faz da ligação. Ligação e videoconferência. Exato, porque aí você ganha em velocidade.
Tá. Quer dizer, primeiro que resolve um problema, que eu acho que não acontece com os amigos que estão nos ouvindo. Jamais. Isso é muito raro, né? Do vendedor esquecer de registrar o que ele falou na conversa, né? Isso não acontece. Nunca, né? Isso aí em um país muito distante. Rindo de nervoso, né? Exato. Rindo de nervoso. Então, quer dizer, e você ganha tempo. Ganha Você não tempo. precisa terminar a ligação numa bela manhã de sol, liguei pra... Não, cara, acabou, tá registrado, tá o resumo ali, bora pra outra. Você ganha tempo, né? Por que o concorrente faz 120 ligações e o meu faz 70? Cara, porque ele não precisa registrar no CRM. A inteligência está resumindo para ele está desligando e ligando para outro. E isso registra automático ou não? Automático. Automático? Automaticamente. Essa integração que vocês fizeram com a Plumes? Com a Plumes sobe essa integração, sobe a gravação Puta que dentro da pariu, Plumes. cara. Não tem muito o que pensar, né? Não. Caramba, da hora. Muito bom, muito bom. Então vai ter o link na descrição Vai aqui ter o link na para descrição. você que quer conhecer a ferramenta Go2Connect, né? Usufruir desse benefício. Setup gratuito. Setup gratuito. E o primeiro mês? O primeiro mês gratuito, a primeira mensalidade gratuita. E acima de 5 usuários, aquele aparelho IP, que às vezes a galera mais tradicional prefere ainda aparelho IP, né? Vai aí os aparelhos gratuitos. O aparelho IP é um telefone mesmo. É o telefone de mesa. O cara levanta e Isso aí. atende. Exatamente. Ah, que legal, cara. Então aproveite essa condição especial e agende uma reunião com o time da Loupen para conhecer mais detalhes dessa ferramenta Go2Connect e assinar aí. Fica à vontade. Isso aí. Borges, muitíssimo obrigado. Baita Cara, eu que episódio, agradeço. Daniel Mestre. Sensacional, sensacional. Sensacional. E pro amigo ouvinte que quer se conectar com você, quer conversar sobre programa de parceria, você é um cara que entende muito do assunto, quer fazer um benchmark com você, Sim. como é que essa pessoa pode entrar em contato contigo? Vai lá Cara- na sala dele, pô. Boa, vou deixar Boa a sala resposta. aberta. Botar no link da descrição a minha sala, né? Maravilha. Pode me procurar no LinkedIn, Rumenig Borges. O nome vai estar escrito no episódio. Rumenig Borges. E O link do... No link vai colocar o nome. O link, É. o link desse episódio também tem Isso. pro LinkedIn do Borges, né? Exatamente. Só me chamar lá, a gente está super aberto a bater papo e conversar Boa. sobre isso. Muito bom. Temos um excelente episódio no ar, Daniel Mestre. Com certeza, cara. E você que ficou até o final aqui com a gente, vai lá no @supervendedores, manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de pauta, sugestão de convidado. Esses episódios são feitos de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. Exatamente. E você que ainda não assinou o nosso programa, assine gratuitamente no YouTube, no Spotify, em qualquer agregador, porque segunda-feira sai um episódio incrível fazendo uma outra provocação, Daniel Mestre. Olha aí. Rádio ainda funciona, né? Nós recebemos a Marcela Marque, vice-presidente de vendas do Grupo Jovem Pan, para falar sobre essa mídia e como ela ainda é tão presente na vida do brasileiro, né, Dani? E como vender mídia, né? Como vender esses espaços publicitários nos dias de hoje, né, Ale? Que é bem diferente de como era vendido lá atrás, né? Exatamente. E para finalizar, nosso último convite para você conhecer o programa de aceleração de supervendedores. As inscrições da turma 11 estão abertas. Nós temos uma condição mega especial para você, amigo ouvinte aqui do Papo de Vendedor, e uma novidade no programa de aceleração de 2025 que a gente só vai contar para você pessoalmente numa reunião, ainda não na nossa sala da Go2Connect, Boa. mas uma sala online para trocar essa ideia, para entender como a gente pode te ajudar a acelerar as suas vendas em 2025. Tem link na descrição deste conteúdo, certo, Dani? Eu iria saber antes de todo mundo essas ofertas, essas novas coisas que estamos trazendo para o programa de aceleração em 2025. Se você quer se adiantar do restante da galera, já marca a reunião aqui, você sabe que você vai tirar proveito disso no ano que vem. Exatamente. Então você já sabe, a gente se encontra no próximo episódio do Papo de Vendedor. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!